Imagina você olhar nos olhos de um chimpanzé e sentir que ele está te julgando. Esse bicho andava ereto, fumava charuto, ignorava outros macacos e ficava te encarando, como se soubesse algo que você não sabia. Em 1976, o mundo inteiro parou para fazer uma pergunta: Oliver era humano? A resposta que a ciência encontrou foi assustadora. Mas não pelo motivo que você está pensando. Se você chegou agora no Planeta UAU, bem-vindo! Aqui a gente mergulha nos casos mais bizarros, mais perturbadores e mais fascinantes que a história já produziu. E esse caso de hoje está entre os mais pesados que já trouxemos. Bora! Oliver nasceu no Congo em 1957 e logo de cara já dava para perceber que algo nele estava errado ou diferente. Dependia de quem olhava. Um casal americano, Frank e Janet Berger, treinadores de animais de circo, o compraram ainda filhote e levaram para os Estados Unidos. E foi ali que a lenda começou a crescer. Oliver não ficava com outros macacos. Não demonstrava interesse por fêmeas da espécie. Andava ereto. Sua face era mais achatada, seus traços mais claros, mais delicados. E o olhar dele. As pessoas que conviveram com ele diziam que era diferente, desconcertante. Para qualquer pessoa que cruzava com Oliver, a pergunta era inevitável: o que diabos é esse animal? Quando Oliver chegou nas mãos de um empresário nova-iorquino chamado Michael Miller, as coisas escalaram rápido. Miller era especialista em criar fenômenos. E Oliver era o fenômeno perfeito. Logo surgiu a teoria: e se Oliver fosse um híbrido? Um cruzamento real entre humano e chimpanzé? Mas aqui é onde a história fica muito mais sombria do que parece. Essa teoria não surgiu do nada. Ela foi alimentada por um contexto científico perturbador. Décadas antes, na União Soviética dos anos 1920, um biólogo chamado Ilya Ivanov recebeu apoio do governo para tentar cruzar humanos com chimpanzés. Ele foi à África Ocidental, tentou inseminar fêmeas de chimpanzé com sêmen humano. Fracassou. E então, tentou o oposto: inseminar mulheres humanas com sêmen de chimpanzé, sem elas saberem. Os experimentos foram encerrados, silenciados, apagados, e rumores davam conta de que a China havia feito o mesmo nos anos 60, com sucesso. Antes de fechar o laboratório sem nenhuma explicação. Era Oliver o resultado disso? O primeiro híbrido funcional da história? Oliver foi levado ao Japão. A viagem que prometia ciência virou espetáculo de TV. Mas um exame específico chamou a atenção. De verdade, o forame magno de Oliver, que é a abertura na base do crânio onde a coluna se encaixa, estava inclinado para baixo, quase como o dos humanos. Nos primatas comuns, essa abertura fica perto da nuca, projetada para locomoção em 4 patas. Nos humanos, ela fica mais à frente, embaixo do crânio, o que nos permite andar eretos com equilíbrio. Oliver tinha isso, e a internet da época, que era o boca a boca, os jornais, a TV, explodiu. Só que a ciência, quando ela finalmente veio de forma séria, jogou um balde de água fria em tudo isso. Os testes genéticos foram conclusivos. Oliver era um chimpanzé comum, espécie Pan troglodytes, sem nenhum DNA humano, sem nenhum mistério genético. Mas aí vem a parte que vai te machucar. O andar ereto, resultado de um adestramento brutal. Logo após nascer, Oliver foi mantido em uma gaiola estreita e vertical, onde a única posição possível era ficar de pé. Seu corpo se adaptou por força, não por natureza. O rosto achatado que todo mundo achava tão humano. Suas radiografias revelaram que seus dentes foram arrancados ainda filhote. O maxilar sem apoio foi deformando o rosto ao longo dos anos. O comportamento distante dos outros chimpanzés? Óbvio. Ele nunca teve contato com a própria espécie. Foi criado como humano, então não sabia ser outra coisa. Cada característica que fazia Oliver parecer especial era uma cicatriz. Depois que os testes encerraram a polêmica, Oliver sumiu dos noticiários. Quando foi encontrado anos depois, estava em uma jaula pequena, dentro de um laboratório de cosméticos. Após ser resgatado, foi levado a uma reserva para primatas. Viveu longe dos holofotes, longe das câmeras, longe dos cientistas curiosos e dos showrunners ambiciosos. Morreu em 2012, aos 50 anos, com demência. Um animal que passou a vida inteira sendo usado como prova de algo que nunca existiu. Oliver não era o elo perdido, não era um híbrido, não era a prova de nada. Era só um animal que o ser humano decidiu transformar em símbolo e destruiu no processo. E o mais irônico de tudo? A biologia moderna já sabe que andar ereto não é exclusividade humana.
já existia em espécies muito antes de Homo sapiens aparecer no mapa. A gente não é o ápice da evolução. Somos só mais uma versão, uma entre muitas. Uma barata sobreviveria melhor do que nós a uma guerra nuclear. Pensa nisso, enquanto acha que é o centro do universo. Se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade. Esse tipo de história é exatamente o que o planeta UAU existe para contar. Os casos que a história escondeu, distorceu ou simplesmente esqueceu. Se você ainda não está inscrito, clica no botão agora. É grátis, é rápido e garanto que o próximo vídeo vai te prender do mesmo jeito. Planeta UAU, porque a realidade é sempre mais absurda do que a ficção. Até o próximo.